boa noite, que boas-vindas maravilhosas. Confesso que fiquei bastante emocionada. Agora que eu comecei a observar seu rostinho, Sara, você cresceu, mas ainda mantém muitos traços e vai descobrir que realmente você foi minha paciente. Que coisa maravilhosa! E vai ser minha aluna, né, no P8. Maravilha! Muito, muito obrigada mesmo pelo convite. Vocês estão de parabéns, está promovendo eventos dessa natureza, levando conhecimento, né, esclarecendo, porque nesse momento a nossa maior arma realmente é a informação, e a informação científica, porque nós vivemos uma época de infodemia, que é uma pandemia de informações. E no meio dessa pandemia de informações estão as fake news e as desinformações. E as pessoas andam assim estressadas com tanta, né, compartilhamento de tantas informações. Então, trazer um evento assim é muito bom, né? Uma oportunidade de se tirar dúvidas, de se compartilhar conhecimentos, ok? Então, estão de parabéns, tá? E sinta-se abraçado e beijado especialmente, tá, Sara? Vamos lá. Eu vou tentar compartilhar aqui a nossa telinha para a gente dar início. Um assunto muito relevante, importante para o momento. Ok aí? Sim. Tela cheia, tudo direitinho, áudio. Tudo ok. Ok. Então, quando eu fui convidada para dar essa aula, todo semestre eu dou na faculdade essa aula, e nunca é a mesma aula, porque, como eu vinha falando anteriormente aqui com as meninas, a imunização é algo assim, e principalmente depois desse novo coronavírus, a efervescência científica é muito grande. E a gente fica diuturnamente se atualizando e não consegue, não dá conta. Então, a vacinologia realmente é uma especialidade médica, né? Ainda não é regulamentada aqui no país, mas muitos países da Europa já é uma especialidade médica. O universo a ser abrangido é muito grande. Então, eu sempre gosto de começar a falar de imunizações, né? Contar um pouquinho dessa história, né? Da vacinação, como foi que realmente surgiu. E a gente tem relatos desde a China, mas, assim, oficialmente mesmo, considerada, foi com Eduardo Jenner, lá no Reino Unido. Ele era um médico e muito curioso. Ele começou a observar que as ordenhadeiras, aquelas mulheres que ordenhavam as vacas lá no condado, nos condados lá por onde ele morava, elas não adoeciam de varíola, que era a doença, assim, de caráter, assim, predominante naquela época. Eu estou falando do século XVIII, mas a varíola começou bem antes. E a história de Eduardo Jenner foi no final do século XVIII. Então, ele observou que elas, muitas vezes, né, ficavam, porque as vacas, elas também tinham uma varíola, que era a varíola bovina, tá? E ele observou que essas ordenhadeiras se contaminavam, né, quando elas estavam ordenhando os úberes, com lesões nas mãos, mas não desenvolviam nem a varíola bovina e nem a varíola humana. E ele ficou intrigado. O que é que ele fez? Ele pegou uma criança de 8 anos. Naquela época, gente, não existia estatuto da criança e do adolescente, não. Então, as crianças do orfanato, elas não tinham donos. Então, ele pegou uma criança do orfanato, eles não tinham dono, nem lei nenhuma que assegurasse aquelas crianças. E inoculou, tá certo? Um exudato de uma das ordenhadeiras das mulheres nessa criança. E observou que essa criança não desenvolveu a varíola humana. Por isso que a gente chama que a primeira vacina foi uma variolação. Olha aqui em frente a esse hospital. A vaca, olha as crianças de orfanato. Isso hoje não passava pelo Comitê de Ética Médica, né?
Mas foi assim que começou a história da vacinologia, com a varíola-sã. Então, eu trago para vocês o nosso primeiro calendário de vacinação, né, do nosso PNI. O PNI foi criado em 1973 e o nosso calendário em 1977. Porque, inicialmente, vacinação era assim, só em campanhas, não havia calendários. Então, começou a febre amarela, a varíola. Então, depois se observou que teria que haver uma sustentabilidade dessas ações. Foi por isso que se sentiu a necessidade de se criar calendários, se padronizar calendários. E o nosso primeiro calendário do PNI, 1977, ele contemplava 6 doenças já: BCG, difteria, tétano, coqueluche, poliomielite e sarampo. E hoje, o que mudou de 1977 para 2021? Olha aqui, eu apresento a vocês, né, os nossos 3 calendários de vacinação da criança. Esses calendários, na realidade, todo ano nós atualizamos os calendários. Esse ano, por conta da pandemia, ainda não saiu, assim, alguma atualização oficializada. A gente está utilizando os calendários 2020 e 2021, do ano passado, que já contemplava 2021. Esse primeiro aqui é o calendário do PNI. Olha só, gente, que calendário robusto. E provavelmente, dependendo do comportamento epidemiológico do SARS-CoV-2, nós teremos uma nova vacina aqui, né? Provavelmente o SARS-CoV-2 ele será endêmico, como influenza. Então, anualmente, as pessoas precisarão tomar a vacina. É o que se está prevendo. Ninguém sabe se realmente será essa a realidade. Aqui é o nosso calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria. Cada vez mais, o calendário do PNI vai ficando parecido com a Sociedade Brasileira de Pediatria e o da Sociedade Brasileira de Imunizações. Vocês podem acessar o site, que está lá tudo bem direitinho, para as idades, as doses, tudo bem explicadinho, tá? Aqui é só em termos de demonstração, não dá para falar para vocês aqui nesse formato. Mas vamos seguir adiante. Nós vamos ter um foco no nosso calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi revisado, como eu falei, o ano passado. Vocês podem acessar no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, em qual eu tive a alegria e a honra de participar, né, desse calendário, da formulação, da atualização do calendário. E esse aqui, tá certo? Na realidade, nós temos, de uma maneira geral, 20 doenças, que são doenças infecto-contagiosas, imunopreveníveis por vacinas, né? Que são prevenidas por vacinas. E é por isso que eu sempre insisto nesse argumento, né, de que as famílias foquem isso aqui, isso tudo são doenças e vacinas, que as crianças precisam estar em dias com essas vacinas, porque a grande maioria dessas doenças, elas têm uma maior e importante morbimortalidade sobre as crianças do que o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Para vocês terem uma ideia, até agora, esses números podem mudar, mas o que temos até agora, a mortalidade do SARS-CoV-2 na criança, da Covid-19, que é a doença, né? Na criança, é em torno de menos de 1%, é 0,8%. Então, alô? Algum problema? Alô? Acho que Ok? irá. Tudo ok? Tudo ok. Esse aqui é o calendário do Ministério da Saúde, do PNI. Como eu falei para vocês, tem o da criança, o adolescente, esse aqui está bem completinho. O adulto, do idoso, vocês também podem acessar. Esse aqui é o da Sociedade Brasileira de Pediatria. O calendário da criança, ela é contemplada ao nascimento até 10 anos, tá?
Essa é a faixa etária que contempla o calendário da criança. Então, as vacinas. Então, como são formadas as vacinas? O que é que tem as vacinas? Muita gente, muitos mitos sobre as vacinas, né? Até porque a vacina não é um medicamento qualquer que você toma, aplica, né? Ela realmente vai mexer com todo o nosso organismo, principalmente com o nosso sistema imunológico. E muitas pessoas, elas têm muito medo das reações, né? Eventos adversos da vacina. Então, é importante a gente conhecer um pouco como é, o que é que tem em uma vacina. Olha, a vacina, basicamente, o seu antígeno vacinal. Dificilmente uma pessoa vai ser alérgica ao antígeno vacinal. Pode acontecer, mas é muito, muito raro. Então, esse antígeno vacinal é muitas vezes de acordo com o meio de cultura que ele é, né, que aquela partícula ali do vírus ou da bactéria foi cultivada, né? Se tem material genético, se é um pedaço de proteína, se é um toxoide. Então, às vezes, essa reação ao antígeno vacinal é justamente isso aqui, mas para o meio da cultura, onde aquele patógeno infectante foi cultivado. Esse foi em células vero. Mas, além do antígeno vacinal, as vacinas têm o adjuvante. Quem já tomou uma vacina no seu bracinho, no seu deltoide, e ficou com o braço dolorido, às vezes um pouquinho quente, às vezes até um pouquinho inchado, duro. Poxa, o que foi que houve? Muitas vezes isso aí não foi um erro de imunização, não foi uma má prática, né, do ato da vacinação. É o adjuvante que tem na vacina. Ele é um imuno. O que é um adjuvante? Ele é um imunopotencializador. Ele é assim, ele turbina a vacina para a vacina ser mais imunogênica, durar mais, ter uma proteção de longa duração e aumentar a sua resposta imunológica. Então, isso é o que a gente chama de adjuvante. Vacina de tétano, muitas vacinas, a grande maioria das vacinas inativadas, quase todas, elas contêm adjuvantes. A da Covid, por exemplo, a da Coronavac, ela tem adjuvante, certo? Então, conservantes. Algumas vacinas, principalmente as vacinas utilizadas em rede pública, que precisam de ser multidose, elas contêm na sua formulação uns conservantes para ela não se contaminar, porque imagina um frasco com 10 doses ou mais doses, em que uma pessoa vai tirando, aplicando, vai ao funcionário da manhã, ao funcionário da tarde, então pode contaminar aquilo ali. Então, esse usa, nós temos o pimerosol, né, o fenoxetanol, o formaldeído. Então, isso aí faz parte da grande maioria das vacinas, principalmente multidose, monodose não. Elas também precisam ser estabilizadas. Então, tem estabilizantes, gelatina, sorbitol, o polissorbato 80, por exemplo, as vacinas de vetor viral contêm o polissorbato 80, a de Oxford, né, a da nosso coronavírus. Os antibióticos, elas também possuem traços de antibióticos para deixar estéril. E os meios de cultura que eu falei, né? Tanto ela tem o antígeno vacinal como um meio. Então, pode ser um embrião de galinha, por exemplo, vacinas de febre amarela, tríplice viral, vacina de gripe. Então, pessoas que são alérgicas, muitas vezes a gente tem que avaliar melhor a indicação para alérgica à proteína do ovo, quero tomar febre amarela. Então, a gente faz essa avaliação. Então, isso aí contribui para que alguns indivíduos sejam sensibilizados. Mas a grande maioria da população tolera muito bem as vacinas e tem boa resposta imunológica. Isso aqui é um conceito também que eu trouxe para vocês entenderem, que é muito importante na vacinologia. Principalmente como a gente está falando do calendário da criança, que nós utilizamos, a gente ainda não tem no nosso calendário da criança vacinas de terceira geração, né, que são as vacinas de ácidos nucleicos e as vacinas de vetores virais não replicantes. Então, as vacinas que nós temos, basicamente, elas são atenuadas e inativadas. E existe uma grande confusão, às vezes até em salas de vacina. Você vai tomar uma vacina e fica em dúvida se pode tomar uma outra vacina naquele momento.
né? Como estamos falando de criança, então a criança, agora com a pandemia, a gente está tendo um grande desafio com as vacinas atrasadas das crianças. Então, você tem que otimizar aquele momento que a criança vai ao serviço de vacinação para procurar aplicar o maior número de vacinas possíveis. Então, naquele mesmo momento, se ela vai tomar uma vacina inativada com outra, pode ser feito sem problema nenhum. Olha, inativada com inativada, vacina de pneumo com meningo, vacina influenza com pneumo, são vacinas inativadas. Na realidade, resumindo aqui esse quadro, as vacinas que existem contraindicação são as vacinas atenuadas injetáveis, que você tem que dar no mesmo dia ou esperar completar 28 dias, né? 4 semanas para aplicar, tá? Então, essa é a única exceção. E também tem uma outra exceção relacionada à pediatria, que crianças abaixo de 2 anos, elas não podem tomar, por exemplo, vacina febre amarela atenuada com vacina tríplice viral atenuada. Você tem que guardar 30 dias. Mas acima de 2 anos, ou adultos ou adolescentes, não tem problema. Você pode fazer no mesmo dia 2 vacinas atenuadas injetáveis, ou então guardar o intervalo de 30 dias. E o restante, você não existe intervalo. Pode fazer atenuada com inativada, inativada com inativada, não, atenuada oral com atenuada oral, atenuada injetável com atenuada oral. Não vai haver nenhum problema com relação a esses intervalos da vacina. Contanto que sejam vacinas em locais diferentes, agulhas diferentes. Você não pode misturar vacina. Olha só, gente, eu trouxe esse gráfico, porque é muito preocupante. Isso aqui são as nossas coberturas vacinais, 2019 e 2020. Então, assim, o Brasil, que tinha um orgulho do nosso PNI, o maior programa de imunizações do mundo, onde nós temos o maior portfólio de vacinas oferecidos, maiores coberturas vacinais, hoje estamos nessa situação. Olha só, BCG 50%. E a maioria dessas vacinas, nós precisamos ter uma cobertura acima de 95%. Então, muitas vacinas em 2020, olha, rotavírus, meningococo, tudo 50%, entre 50% e 60%. Olha a gestante em 2020, a DTPA, 10%. Quer dizer, altamente preocupante, porque você vacinando a gestante, você está protegendo o feto, o bebê. Então, uma baixa cobertura dessa é muito preocupante. Isso aí repercute na reemergência de doenças que já estavam controladas, erradicadas. Tem doença que a gente não pode erradicar. Por exemplo, uma doença que tem um vetor, que é um mosquito, febre amarela. A gente controla, mas a gente nunca vai poder erradicar. Por quê? A gente não tem como controlar, erradicar o vetor, o mosquito. Diferente de outras doenças em que não depende de vetores, né, de transmissão de ser humano para ser humano, então é mais fácil de se erradicar aquela doença. Então, vamos conhecer um pouco, né, as principais vacinas do calendário da criança, um pouquinho, né, das doenças que contemplam essas vacinas. Então, a criança ao nascer, de preferência ainda na maternidade, ela precisa tomar BCG e hepatite B. Então, a BCG deve ser acima de 2 quilos. Já tem estudos mostrando que um pouquinho abaixo de 2 quilos a gente já vai poder fazer, mas ainda não está, não foi ainda recomendado por nenhuma sociedade científica. São estudos que estão em fases ainda preliminares, tá certo? Mas eu estou só adiantando, porque às vezes chega a criança com 1,980 kg e você volta para casa e a criança não toma aquela vacina e às vezes você perdeu uma grande oportunidade de vacinar aquela criança. Então, não é mais essa coisa bem rigorosa, mas o que ainda está recomendado é isso aqui, tá? Então, não revacinar se não houver cicatriz vacinal. A gente passou muito tempo esperando até 6 meses, porque é frequente a criança, a vacina BCG, olha, a aplicação intradérmica. Então, muitas crianças, principalmente os prematurinhos, né, em torno de 10 a 15, não faz a cicatriz vacinal. Então, a gente esperava até 6 meses.
Se a criança não apresentasse a cicatriz acinal, a recomendação era revacinar, mas não é mais preciso revacinar. Tá? Vamos nos atualizar, tá? Desde o ano passado, só que por conta da pandemia, houve muitas atualizações nos calendários que não houve espaço para que se divulgasse, tá certo? Se apresentasse à população, aos profissionais da saúde. Ela está disponibilizada no PNI até 5 anos de idade. Então, não adianta você encaminhar uma criança com 6 anos, ela não foi vacinada, não há registro de vacinação dela. Não adianta, porque ela, quando chegar no centro de saúde, ela não vai ter, a recomendação é só até 5 anos. Então, diferente daquela criança que está registrada e não tem a cicatriz acinal. Eu estou falando aqui de uma criança acima de 5 anos, sem registro. Olha, qualquer vacina não foi registrada, ela não é contabilizada. Não adianta, eu tomei, esqueci o cartão. Não, não existe isso. Se não apresentar, não estiver registrado, não está vacinado. Recém-nascidos de mães que utilizaram imunossupressores, esses biológicos, né? Mães que utilizam, têm doenças autoimunes. Então, ou até mesmo casos suspeitos de imunodeficiência na família ou da própria criança. Então, essa vacinação de BCG, ela precisa ser postergada, e às vezes ela é até adiada. Rotavírus. É uma doença também muito frequente. Muitas crianças, né, morreram por conta do rotavírus, era a principal causa de diarreia na infância. Nós temos 2 vacinas, a monovalente da rede pública e a pentavalente da rede privada. A monovalente são 2 doses, 2 e 4 meses, mas vocês precisam saber que ela é uma vacina que ela tem um prazo mínimo e máximo. Por exemplo, a primeira dose não pode passar de 3 meses e 15 dias. E a segunda dose não pode passar de 7 meses e 29 dias, tá? E se a criança vomitar, cuspir, não pode ser repetido a dose, diferente da polio. A vacina pentavalente, né, que é aquela que a gente chama Penta Brasil, que contempla 5 doenças, né, hepatite B, difteria, tétano, coqueluche e hemófilos influenza. Ela é ao 2, 4, 6 meses, um reforço a 2 meses. Só que estamos com um problema grave, que as crianças, muitas crianças com essa vacina atrasada. Então, a gente pode utilizar o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses do esquema primário, e o reforço a gente pode utilizar, a gente sempre tem que respeitar 6 meses após a terceira dose, tá? Então, tem que prestar atenção nesses esquemas que nós estamos utilizando, que a gente chama esquemas acelerados, mas a gente tem que respeitar, né, o intervalo mínimo das doses do esquema primário e dos reforços. Ela pode ser feita até 6 anos, 11 meses e 29 dias, quer dizer, abaixo de 7 meses. Acima de 7 anos, não pode ser feito penta. E nós temos a penta celular da rede privada, que é outro componente. A formulação dela é diferente. No lugar da hepatite B, ela vai ter a polio inativada. A DTP é o reforço da penta. A criança não toma 3 doses abaixo de 1 ano, 2, 4, 6 meses. O primeiro reforço de 15 meses e o segundo reforço de 4 anos é com DTP, tá? Isso aqui é muito importante. E nós temos também na rede privada a DTPA. A gente tem a pentacelular na rede privada, a EX e a DTPA. E essa DTP, que é essas letrinhas maiúsculas, tá? A vacina tipo infantil, ela contém uma maior quantidade de antígeno da difteria, tétano e coqueluche. Ela é contraindicada em crianças acima de 7 anos. Lembra da penta que eu falei que é contraindicada? Então, ela não pode ser aplicada em crianças acima de 7 anos, só se ela for uma DTP acelular. A polio, como eu falei, a polio oral, que é o reforço da VIP que tem na penta, é o reforço com 15 meses e 4 anos, e aquelas campanhas anuais que tem
para crianças até 5 anos. Então, a polio oral, se é diferentemente da rotavírus, se ela cuspir, vomitar, você pode repetir, e ela pode ser feita até 5 anos. Nós temos a influenza, estamos entrando agora na sazonalidade do influenza, dos vírus respiratórios, né? Influenza, vírus sincial respiratório, adenovírus, olha, uma série, temos o painel de vírus respiratórios. Nossas emergências infantis já estão começando a ficar cheias, mas não é coronavírus, ela está havendo uma coincidência dos vírus respiratórios com a circulação também do novo coronavírus, tá? Mas a grande maioria das crianças estão infectadas pelos vírus, outros vírus respiratórios. E a vacina contra a influenza, contra a gripe, ela tem a trivalente, que é a da rede pública, e a quadrivalente, que é a da rede privada. O esquema primário dela, a primovacinação, sempre será com 2 doses. Criança abaixo de 2 anos, sempre quando for fazer pela primeira vez a vacina influenza, tanto trivalente ou quadrivalente, ela tem que tomar 2 doses, com intervalo de 1 mês. Na rede privada não existe, como aqui na rede pública, não existe um limite de idade máximo, né? Começa o limite mínimo de 6 meses, tanto para a rede pública como privada, e até 6 anos, na rede pública. Na rede privada, não há esse limite de idade. E as vacinas meningocócicas, né? Então, na rede pública, nós temos para as crianças a vacina meningocócica C. Futuramente, ela vai ser modificada. Para o adolescente, não temos mais a C, é a CWY. Mas para as crianças, é a C, que é feita ao 3º e 5º mês de idade, e um reforço aos 12 meses, com intervalo mínimo, no caso de um atraso vacinal, de uma viagem, de 30 dias. E crianças até abaixo de 5 anos, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ela tem direito a fazer esse reforço. Ou quando perde, né, fazer 1 dose, tá? Acima de 1 aninho é 1 dose. De 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias, 1 dose. A meningo B. Então, nós temos também as vacinas ACWY, que eu chamo que é a sopinha de letrinhas. Essas vacinas, elas só tem na rede pública, na rede privada para criança. Mas na rede pública, ela tem para adolescente, de 11 e 12 anos. Como tem 3 fabricantes da vacina ACWY, então, cada um com seu esquema posológico específico. Então, isso aí, no dia a dia que vocês, quem está, o pediatra, a clínica de vacinação, então o pessoal vai orientando, tá? Porque vai depender do fabricante. A meningite B, só temos um fabricante no país, é mais fácil. Então, o esquema, a partir de 3 meses, é 2 mais 1. 3, 5º mês, 3º mês, 5º mês, e o reforço com 12 meses. De 12 a 15 meses. E, dependendo se começar a partir de 2 anos, então vai ser, a criança vai tomar só 2 doses, tá certo? E de 3 meses a 23 meses, o esquema 2 mais 1. Essa vacina meningo B não está contemplada no calendário de vacinação da criança da rede pública. Então, a doença meningocócica é uma doença muito fulminante, tem uma letalidade, a meningite meningocócica de 10 a 20%, e a meningococcemia, uma letalidade que pode chegar até 70%. Olha só, pessoal, de 10 a 35% das pessoas são portadores assintomáticos. Olha o perigo, né? Então, se a gente tem ali uma sala de aula, vamos supor, uma sala de aula com 100 pessoas, né? Isso é uma hipótese. Então, pode ter até 35 pessoas ali que colonizem na sua orofaringe o meningococo e seja só transmissor. E a qualquer momento, se sua imunidade baixar, ele pode realmente evoluir também com uma forma clínica da doença. Então, é uma doença
de uma letalidade alta, de um período de incubação muito curto, e muitas vezes o tratamento medicamentoso não consegue acompanhar a evolução clínica da doença. As vacinas para o pneumococo, que nós vimos que tem aqui na cápsula, então as vacinas, elas são produzidas de acordo com esses componentes. Nós temos em torno de 13 sorogrupos do meningococo, tá certo? Na sua cápsula polissacarídica, mas que são, assim, de importância, de infectividade no ser humano. Nós temos o A, o B, o C, o W, o Y, tá certo? São os mais perigosos. Então, essa sopinha de letrinhas aqui para o meningococo, né? São esses 6. As vacinas pneumocócicas, nós temos na rede pública a Pneumo 10, com esquema de 2 e 4 meses, um reforço de 12 meses, tá? E ela pode ser aplicada até 4 anos, 11 meses e 29 dias, se a criança perder. Mas a partir de 12 meses, a Pneumo 10 é só uma dose, administrar dose única, tá? Mas abaixo de 12 meses, abaixo de 1 aninho, o esquema é 2 mais 1. Segundo, 2 meses de vida, 4 meses e o reforço. Aí nós chamamos 2 mais 1. Vocês aprendam, assim, para entender melhor, quando a gente fala, por exemplo, a Pneumo 13, o esquema é 3 mais 1. Então, é 2 meses, 4 meses, 6 meses e um reforço entre 12 e 15 meses, tá? A Pneumo 13, ela contempla os dos sorotipos mais agressivos do pneumococo, principalmente o 19A. Então, o 3, o 6A, o 19A não está na Pneumo 10. Então, quando você deseja ampliar a proteção contra o pneumococo para aquela criança, a gente prescreve a Pneumo 13 conjugada. Ela entrou no CRI o ano passado para crianças acima de 5 anos que não tenham tido o esquema da Pneumo 10. Nessa situação, crianças com HIV, pacientes oncológicos, transplantados de órgãos sólidos, células troncos e hematopoéticos. Então, essas crianças têm contemplada no CRI, o que é o CRI? Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais. Então, através do SUS, a criança pode receber a Pneumo 13. E esse ano nós tivemos também uma atualização temporária, tá certo? Da Pneumo 13 para esse grupo de crianças a partir de 5 anos. Quais são? Pacientes com imunodepressão, né, ou medicamentosa de base, asplenia anatômico-funcional, pneumopatas, cardiopatas e de implante coclear. Então, essas crianças até julho, elas serão contempladas pela Pneumo 13. Isso aí foi algo que foi recomendado de maneira temporária. Então, vamos lá, na tríplice viral. Fora a vacina da Covid, é a vacina mais procurada no momento, né? Por conta daqueles estudos, né? Tem estudos acontecendo no mundo todo, mostrando a importância, né, de vacinas, não só a tríplice viral, a BCG também. Essas vacinas, elas estimulam, elas treinam o sistema imunológico, a sua imunidade inata e inespecífica, mas é uma imunidade de curta duração, então tá uma loucura. Aí o pessoal atrás da vacina tríplice viral, mas é importante saber que esses estudos são preliminares, ainda não foram publicados, nem concluídos suas fase 3, e não foi revisado por pares. Tá? E no momento ainda não tem recomendação em nenhuma sociedade científica, nem pelo Ministério da Saúde. Então, a tríplice viral, ela está no calendário a partir de 12 meses. Mas o ano passado, por exemplo, nós tivemos mais de 8 mil casos de sarampo no país, e foi feita uma grande campanha, que foi a dose zero, de 6 meses até 11 meses e 29 dias, para todas as crianças. E a gente conseguiu controlar, tá certo? O surto de sarampo que estava no país. Atualmente, nós só estamos com 3 estados. Esses 3 estados que ainda estão com surto, a dose zero permanece, mas o restante dos estados não, inclusive a Paraíba. Então, a criança toma, fora essa dose zero, toma uma dosezinha com 1 ano e a outra com 15 meses, tá?
Em situação de risco, também a gente faz a dose zero, que é de 6 meses a 11 meses. Podemos também fazer o intervalo mínimo de 30 dias. E ela é contraindicada em paciente imunocomprometido, gestantes, como qualquer vacina atenuada. A varicela também é uma doença da infância, principalmente da infância. Ela está na rede pública aos 15 meses, na forma de tetraviral, e a segunda dose aos 4 anos. No calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria e da SBIM, ela está aos 12 meses e 15 meses. E as duas doses, olha, é uma vacina de alta imunogenicidade, olha só, 98% de eficácia. Só que uma dose só vai prevenir só de 76% a 85%. E dos casos graves, e não previne surtos da varicela modificada. E o que foi que mudou? Né? A gente quer sempre, professora, e as atualizações? Então, eu vou trazer apresentar a vocês umas atualizações que foi de 2020, mas que não foi bem apresentada, tá? Não houve oportunidade por conta da questão da Covid-19. Então, diante dessa circular aqui pelo Ministério da Saúde, nós tivemos essas 5 alterações muito importantes no calendário de vacinação da criança e também do profissional da saúde, que eu vou aproveitar e apresentar para vocês. Olha só, febre amarela, a meningo ACWY, HPV, varicela, DTPA e tríplice viral. Vamos lá. O que foi que houve de novidade da varicela, da febre amarela? Gente, a febre amarela, atualmente, ela é recomendada em todo o território brasileiro. Não é mais aquela indicação de quem vai viajar para uma área endêmica ou para o exterior, ou se está tendo surto no seu local onde você reside. Todo o território. Inclusive, a criança ficou agora com 2 doses. Uma dose aos 9 meses e um reforço até 4 anos. Então, toda criança até com 4 anos, 11 meses e 29 dias precisa ter 2 doses. A criança que for vacinada acima de 5 anos, ela vai ter só uma dose. E todas as pessoas até 59 anos precisam ter uma dose. Isso aí pode mudar, porque antes era 2 doses, mudou para uma, agora passou 2 para a criança. Enfim, isso aí depende muito do comportamento epidemiológico daquela doença no país. Então, ela deve ser evitada em lactantes, né, que estão amamentando até 6 meses. Se observou a forma viscerotrópica, né, houve uns casos raros, mas houve, em bebês que estavam amamentando. Por isso que, se realmente aquela lactante precisar ser vacinada, a amamentação precisa ser suspensa por 10 dias, tá? Abaixo de 2 anos, não vacinar no mesmo dia. Lembra que eu falei que febre amarela não pode ser junto de tríplice viral, de varicela, né, de tetraviral? Abaixo de 2 anos, tá? Você tem que esperar 30 dias entre uma e outra. Aí você vai avaliar qual é a recomendação maior para aquela criança naquele momento. Você vai ter que optar por uma das duas. E vacinar no mínimo 10 dias antes de viajar, né? Então, eu vou fazer tal viagem, eu não tenho a vacina. Então, você não vai fazer a vacina hoje e viajar amanhã. Você tem que ter pelo menos, no mínimo, 10 dias. Então, o que mudou com relação à vacina meningocócica? Justamente, o adolescente que tinha era a idade de 12, 14 anos, ele passou para 11, 12 anos, um reforço com a meningite ACWY. Então, mudou a idade, que ficou mais precoce, e mudou a vacina. A vacina era C. Então, agora é ACWY. Mas essa vacina, meningocócica ACWY, não contempla, não está no calendário da criança abaixo de 1 aninho. E também houve esse ano, tá certo? No início de 2021, em 21 de janeiro, uma ampliação, uma recomendação ampliada da vacina meningocócica ACWY no CRIE, para esses pacientes aqui. Ficou um pouquinho borrado.
Mas, olha, asplenia, terapia com eculizumab, os pacientes com imunodeficiência congênita adquirida, os transplantados de órgãos sólidos, ou células tronco-hematopoéticas, fístula licórica, implante de cóclea, doença de depósito, hepatopatia crônica e pacientes neurológicos incapacitantes. Então, esses pacientes, atualmente, eles são contemplados com a vacina ACWY. E a vacina tríplice viral, que foi que houve de novidade? Gente, essas novidades que eu estou apresentando aqui foi 2020, tá? Mas está valendo. Então, a tríplice viral, ela ampliou, ela era até 49 anos, então ficou até 59 anos. Só que as doses, a quantidade de dose no PNI, no Ministério da Saúde, tá? É de 12 meses a 29 anos, duas doses. A partir de 30 anos a 59 anos, o indivíduo toma uma dose. E o profissional da saúde, independente da idade, deve tomar 2 doses. Ok? Então, aí aqui foi aquela circular que eu falei da dose 0, que foi retirada do sarampo, né? Que não tem, isso aqui também foi um decreto novo, tá certo? Já no finalzinho do ano passado. A vacina HPV, que ela continuou, gente, isso aqui foi também do ano passado. Esse ano, o que houve de novidade é que os pacientes imunocomprometidos que tomam no lugar de 2 doses, né? Porque na rede pública, meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 tomam 2 doses com intervalo de 6 meses, tá? Mas os pacientes imunossuprimidos com HIV, eles tomam 3 doses. Então, e era até 26 anos, e foi agora para 45 anos. Isso aqui foi uma novidade esse ano, uma atualização para esse ano, certo? E pede que não, olhe, o intervalo superior de 12 a 15 meses compromete a imunogenicidade da vacina. Então, o intervalo entre primeira e segunda dose são 6 meses. Aí, se você atrasa muito, olha só, mas mesmo assim, deve ser feito. E qual foi a novidade para os profissionais da saúde? Olha só, gente, os profissionais da saúde que estão na área de assistência, estagiários da área de saúde, que não foram vacinados, não tiveram a doença, devem receber 2 doses da vacina varicela, com um intervalo de 60 dias entre elas. Isso aqui foi, não, eu vejo poucas pessoas cientes desse direito. Tá? Então, os profissionais da saúde e os estagiários da área de saúde, eles são contemplados pelo Ministério da Saúde com 2 doses, né, da vacina varicela. E a vacina DTPA também contemplou, tá certo? Os profissionais da saúde, parteiras, pessoal que trabalha em unidade neonatal, com recém-nascido, os estagiários da área de saúde, com a vacina DTPA, da Coqueluche, porque nós adultos, pelo PNI, só temos direito a DT a cada 10 anos. Mas se você é um profissional da saúde e trabalha com recém-nascido, você tem direito a receber a uma DTPA. Aí você atualiza seu esquema, né? Se você não tiver o esquema completo, o esquema primário, você faz 2 GT e uma DTPA. Aqui também a vacina monovalente, né, da varicela. E esse decreto aqui que eu trouxe, esse informe técnico que eu trouxe aqui para vocês, aqui é o informe técnico, é com relação à estratégia por conta da pandemia, o grande atraso no calendário de vacinação das nossas crianças. Então, foi o comitê assessor, o comitê técnico assessor do Ministério da Saúde se reuniu e criaram umas estratégias para a gente tentar resgatar, né, essas vacinas atrasadas nas nossas crianças, nos adolescentes e nos adultos também. Então, como vai ser feita essa recuperação em atraso? Quando a vacinação está fora da idade. Então, nós vamos ter que utilizar os esquemas de acordo com a idade. Você precisa saber as idades e os esquemas, conhecer os intervalos mínimos, procurar fazer
o máximo de vacina que puder naquele mesmo dia. Muitas vezes você precisa consultar a bula da vacina, porque existem laboratórios, produtores diferentes. Uma mesma vacina, uma mesma doença, como aquela de meningite que eu mostrei, tem 3 laboratórios diferentes. Você precisa, muitas vezes, ler a bula, conhecer. E como estratégia, assim, um tripé para estratégia, para a gente tentar resgatar, a gente tentar recuperar essa vacinação atrasada das nossas crianças, então, está aqui na multivacinação. Então, naquele momento que a criança for unidade de saúde, você procurar vacinar o máximo de vacinas possíveis em lugares diferentes. Você tem que respeitar 1, 2 polpas digitais, né? Uma 2 polegadinhas entre uma vacina e outra. Conhecer os intervalos mínimos das vacinas, desde os esquemas primários como os reforços, e conhecer também esquemas acelerados. E tem vacinas que nós trabalhamos com esquemas acelerados, por exemplo, hepatite B. Então, há necessidade desse conhecimento, né, nesse atual momento de pandemia, em que nós estamos com esse grave problema de baixas coberturas vacinais por conta desse atraso das vacinas. E precisamos aproveitar essas oportunidades. Acolher o paciente, o responsável pelo paciente, solicitar o cartão vacinal. Então, você está lá no seu ambulatório, atendendo uma criança. Gente, não deixe de solicitar o cartão de vacinação da criança. Diferente de você estar num pronto atendimento, numa urgência, numa UTI, e muitas vezes a gente precisa, tá? Mesmo ali no PA, pede, faz uma leitura rápida na vacinação daquela criança. De repente, aquilo ali é um momento também que você fala de uma maneira, olha, mas assim que ele melhorar desse quadro, né, que ele estiver bem, vá no posto, vá numa unidade, uma sala de vacina e atualize, olha, sua criança está em risco de contrair essas doenças e mostrar, você não perder 2, 3 minutinhos só. Então, vamos fazer isso nos colégios, vamos checar as cadernetas das nossas crianças, dos adolescentes, né? Explicar os prejuízos que a vacinação pode trazer para aquela criança, né? O que é uma meningite, uma pneumonia, uma doença por rotavírus, uma doença diarreica, doenças que mataram tantas crianças. A gente tinha um índice de mortalidade altíssima no nosso país, e graças à amamentação e à vacinação, nós conseguimos, né, mudar esse panorama. Então, orientar com segurança, você tem que se empoderar de conhecimento para ter o convencimento daquela família, daquele responsável pela criança, né? Mostrar que a multivacinação é segura, as pessoas têm medo, ele vai tomar mais vacina e vai ter mais reação. Não, não vai haver interferência, a reação é a mesma. Se ele tomar hoje, se amanhã ele tomar a outra vacina, não interfere, tá certo? Vai ser a mesma coisa, então desmistificar isso aí. Também eles têm medo de haver uma sobrecarga do sistema imunológico, não existe isso aí. O sistema imunológico está apto para receber centenas de vacinas, tá? Então, otimizar esse calendário de vacinação, no caso de atraso, né? Segurança e conhecimento sobre as possibilidades do local de administração. Então, ver se aquela criança pode receber a vacininha na perninha, no vasto lateral direito, esquerdo, lá no deltóide, como é que está essa massa muscular. Normalmente, as vacinas atenuadas, elas são subcutâneas, nós utilizamos o deltóide, então, vai lá, palpa ali aquele grupo muscular, para ver o que é o máximo que você vai poder utilizar para vacinar aquela criança. E lembrar que a proteção coletiva, a nossa conhecida imunidade de rebanho, ela precisa de altas coberturas vacinais. Gente, se falando em saúde pública, não se controla a doença, nem erradica com proteção individual. É proteção de rebanho, é vacinar o maior número de pessoas. Quando você tomar uma vacina, você lembra, olha, eu estou feliz, eu estou me protegendo, mas eu também estou contribuindo, né, com a imunidade de rebanho. É uma questão até de cidadania, de amor ao próximo. E fica aqui para vocês, essa semana, a Sociedade Brasileira de Pediatria
no Departamento Científico de Imunizações, a gente fez um pedido ao Ministério da Saúde para resgatar, trazer o nosso Zé Gotinha, o nosso mascote tão conhecido. Vocês foram a geração do Zé Gotinha. Então, a gente vai trazer Zé Gotinha, tá? Para ver se Zé Gotinha nos ajuda nessa questão dessas baixas coberturas vacinais e nesse atraso da vacinação das nossas crianças e adolescentes, por que não dizer, de toda a população. Muito obrigada. Doutora, muito obrigada pela explanação, foi excelente, muita informação importante e pertinente, espero que todos tenham gostado também, e ao longo da aula as pessoas mandaram dúvidas e eu vou ler agora para a senhora responder, tá? Certo, eu estou tentando aqui, opa, saiu a tela, esse slide, saiu aqui, pois não. Tá, vou ler a primeira, tá? Certo. Como profissional da saúde deve lidar com as famílias que não permitem a vacinação de suas crianças? Olha só, aí é onde está a questão, né, das fake news e dos grupos anti-vacina. Só existe, eu só conheço uma ferramenta para a gente tentar reverter, convencer aquela família que se chama informação. É mostrar a importância daquela vacina, é mostrar para que ela serve, qual a doença, o que é que essa doença traz, porque as pessoas perderam a percepção da gravidade das doenças porque elas deixaram de acontecer. Mas quando você explica à família, olha, o sarampo foi uma das doenças que mais matou as crianças, tá certo? Há 20 anos atrás, né? É uma vacina segura, então você mostrar que é seguro, você também tem que dizer que a criança, ao ser vacinada, é normal, ela às vezes tem uma temperatura elevada, é normal, às vezes, ficar com o bracinho dolorido, a coxinha. Eu não mostrei a questão do adjuvante, na presença, na composição das vacinas. Então, você parar para explicar tudo isso, né? Então, explicar a importância daquela vacina, a segurança daquela vacina, o benefício que ela vai trazer para a criança e para toda a população. Eu acho que você consegue convencer muita gente. Claro que existe aquelas pessoas que não tem como, né? Então, você faz a sua parte. Mas a grande maioria, se a gente conseguir se empoderar de conhecimento, olhar olho no olho daquela família, pegar aquele cartão, virar um tempinho e conversar, mostrar, a gente consegue reverter muita situação. Muita gente vai aderir. Verdade, doutora. Outra pergunta aqui. Professora, qual o protocolo indicar para meu paciente quanto à imunização? Haja vista que na rede pública não tem todas as vacinas que tem na rede particular. Olha, nosso calendário do PNI é um dos calendários mais completos do mundo, tá certo? Então, você vai avaliar se aquela família não tem condições, né, daquele momento, de imunizar seu filho, de ampliar a proteção para seu filho, mas aquela família fazendo o calendário que está ali, eu mostrei a vocês aquele primeiro calendário. Aquele calendário é muito bom, é muito importante. Em outro momento, aí você pode, eles vão, de acordo com a condição, você vai ampliando a proteção individual para aquela criança. Mas você primeiro tem que checar se a criança tem o calendário, pelo menos o que está na rede pública, porque muitas vezes não tem nem o que ali que está disponibilizado, tá certo? Na sala de vacina. Então, em primeiro lugar, você vê, e se a família realmente, não, doutora, eu quero optar por vacinas acelulares, por tal, eu quero um calendário que amplie totalmente. Aí você oferece o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria ou da SBIM,
tá? Porque muitas vacinas que estão naquele calendário não vai estar na rede pública. Mas se o paciente, você está atendendo no seu ambulatório, ali na faculdade ou no posto de saúde, você vai checar o que ele tem, porque se pelo menos ele tiver ali 100% do seu calendário disponibilizado pelo PNI, gente, já é muita coisa, tá certo? Já é muita coisa. Porque o preocupante é isso, que as vacinas que estão disponibilizadas gratuitamente, as crianças não estão recebendo, né? Isso aí é o que é grave, tá certo? Tá certo. Outra dúvida aqui. Por qual motivo a BCG só pode ser tomada até 5 anos? É uma contraindicação? Isso aí é estudos, né, do próprio Ministério da Saúde. Eles entendem que após 5 anos a criança, porque o Brasil é um país onde a tuberculose é uma doença endêmica. Então, muitas pessoas já terão tido, muitas crianças acima de 5 anos já terão tido contato com bacilo. E a gente corre o risco dessa criança tomar e fazer uma BCG-IT. Então, no momento, a recomendação é até 5 anos. Mas isso é como eu falei no início, imunização é uma coisa muito dinâmica. Então, a imunização, ela é baseada no comportamento epidemiológico das doenças, tá entendendo? Então, uma questão, tira uma dose, bota uma dose, tira um reforço, diminui a idade, aumenta a idade, isso aí é uma coisa que é dinâmico, sempre está acontecendo. Certo. Mais uma. Doutora, como a senhora acha que a vacinação no Brasil poderia ser aprimorada? Olha, muita informação. Você está falando, eu não sei se ele falou com relação ao calendário da criança, ou a nova coronavírus, ou a tudo. Acho que foi no geral. Geral. Para a Covid, é ter vacina, né? Que a gente está observando um desejo muito grande da população ser vacinada. E para as outras, né, de uma maneira geral, nós precisamos, assim, estratégias, além da informação, como essa ferramenta poderosa, eventos, cursos, aulas, isso é muito importante, né, tá levando essa informação. Mas também, por exemplo, flexibilidade nos horários de atendimento dos serviços de vacinação público, que é um problema. Muitas vezes as mães trabalham durante o dia, elas não podem se ausentar do trabalho para estar todo mês levando lá as crianças, às vezes 2 vezes no mês para se vacinar. Então, era importante ter serviço de vacinação à noite, final de semana. Não faltar vacinas. Nós tivemos um problema muito sério com o desabastecimento de vacinas, né, o 2020. Isso aí repercute também. Aproveitar, otimizar o momento. Gente, acontece muito de falsas contraindicações de vacinas. Então, a criança, a mãe, às vezes, toma o dinheiro emprestado, pega um ônibus, né? Um serviço, anda, às vezes, a pé, tá com aquele filho, chega no posto de saúde, aí tem uma pessoa, ele está tomando antibiótico, não pode se vacinar, está tomando bombinha, não pode se vacinar. Uma série de falsas contraindicações, pelo próprio sala de vacina, pelo próprio profissional da saúde. Isso aí impacta negativamente, porque ela fez um sacrifício tão grande para levar a sua criança a um serviço de vacinação, e chegar lá, a criança não é vacinada, por falsos argumentos, por falta de conhecimento, e às vezes até por falta de boa vontade, né? Então, a gente precisa, né, reverter isso aí, esclarecer. É muito importante, na aula de imunizações, eu falo muito de falsas contraindicações. Existem muitas, tá entendendo? Porque isso aí a gente tem que combater. É igual a fake news, tem que ser combatido. Só que há falsas contraindicações, às vezes é falta de informação mesmo, a grande maioria. Muito obrigada, doutora, por sanar todas as dúvidas. E agora eu vou passar a palavra para a Tainá para ela finalizar. Tá? Eu que agradeço. Então, chegamos ao fim de mais um dia de workshop.
agradeço primeiramente a doutora Socorro por ter aceito nosso convite, se disponibilizado. A aula foi incrível, eu tenho certeza que todo mundo aqui, como eu, amou. A senhora é maravilhosa. E queria agradecer também a todos aqui presentes, porque vocês são essenciais aqui. Então, gostaria de lembrar também que sexta teremos mais uma aula, não esqueçam, às 7h30. Então, é isso, agradeço a todos e muito obrigada. Boa noite. Muito Boa obrigada noite. a vocês e aos que estão aqui conosco até o final, tá? Tenham um bom Tchau.